Hola, comienza ahora o episodio 3 de Hora Bolas. No episodio de hoje vamos falar de la liga. Toca a vinheta, Filó. Gracias, Maria! Hoje a Maria tá de espanhola da Espanha, né? Porque sabe que para ser da Espanha tem que hablar com a língua em los dientes, não é isso? Por supuesto. Para bola também é cultura. Começa agora o terceiro episódio de Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque. Eu sou o Felipe Lopes, o Filó. Eu sou o Henrique Gonçalves, ainda sem apelido. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco do Real, na verdade, dos reais, de todos os times reais aí da Espanha. Explicar um pouco como é que funciona essa história, por que alguns times são reais, outros não são reais, e explicar um pouco como que começou esse título de Real na Espanha. Antes da gente começar, queria só dar aquela lembrada para você nos seguir nas redes sociais. A gente está como Hora Bolas Pod no Instagram e no Twitter. Você acha a gente também como Hora Bolas no YouTube. E pedir também para você, se você está escutando a gente através de alguma plataforma de podcast, para você dar aquele subscribe, né? Seguir a gente aí, porque isso realmente faz uma diferença grande aqui pro nosso podcast. Queria deixar registrado aqui também nosso agradecimento ao nosso amigo Vini, o Vinícius Lemone, que ajudou a gente na criação do nosso lindíssimo logo, laranja e roxo, que vocês estão vendo aí. Então, obrigado, Vini, um abraço. Abraço, Vini. Valeu, Vini. Com isso, eu vou passar aqui a bola pro Henrique, que vai contar um pouco dessa história aí dos times reais, né, Henrique? Bem, futebol na Espanha chegou no fim do século XIX, assim como aqui no Brasil, na maioria do mundo, por meio dos ingleses. Primeiramente, ele se desenvolveu no País Basco e na Catalunha, mais precisamente em Bilbao e Barcelona. Duas cidades da costa que recebiam muitos navios, muitos marinheiros, funcionários britânicos e, enfim, que trouxeram futebol e começaram com isso a desenvolver o futebol na cidade, com o Athletic Bilbao em Bilbao e o Barcelona em Barcelona. Inclusive você vê no nome Athletic Bilbao a influência inglesa. O País Basco e a Catalunha são as duas regiões mais separatistas da Espanha, com uma tradição mais forte, mais local e realmente separatistas, com o objetivo de serem um país independente. O futebol começou a se espalhar pouco a pouco. Madrid também recebia muitos ingleses por ser a capital, o centro financeiro e etc. Então também começou a se desenvolver lá. E aí, onde entra a monarquia e onde entram os reais, né? Em 1902, foi disputado um torneio chamado Copa da Coroação, que foi para comemorar os 16 anos do rei Afonso XIII. O rei Afonso XIII, o pai dele morreu antes dele nascer, então ele teoricamente já nasceu rei. Só com 16 anos ele realmente assumiu o título, o trono. E aí teve a Copa da Coroação, que foi um sucesso. O Atlético Bilbao venceu o Barcelona na final, ficou com a taça. E aí, a partir de 1903, não dava para se chamar Copa da Coroação. Então virou a Copa do Rei, que é a que a gente conhece até hoje. O rei Afonso XIII passou a gostar do esporte, e a gente não sabe se realmente por gostar do esporte em si, ou se com motivações políticas e, né, outros motivos por trás. Em 1909, com o objetivo de controlar essas regiões separatistas e unificar mais a Espanha, assimilar a cultura, né, evitar que existissem culturas, digamos, individuais em regiões da Espanha, começou a festa dos reais. E começou com o Clube Deportivo La Coruña, que é o Deportivo La Coruña de hoje em dia. Em 1908, eles oficialmente colocaram numa reunião deles que o objetivo do time era receber a denominação real do rei. E começaram a mandar emissários para o rei, conversar, procurar influências perto do rei, até que decidiram então denominar o rei Afonso XIII presidente honorário do clube. E aí o rei não resistiu à tentação. Em fevereiro de 1909, nomeou o Deportivo La Coruña o primeiro clube real, Real Clube Deportivo La Coruña. Com isso, acho que vários outros times começaram a acender aquela luzinha ali. Opa, posso ter o apoio do rei. Então, no ano seguinte, teve já, por exemplo, o San Sebastián, que virou o Real Sociedad San Sebastián, que é o Real Sociedad. Inclusive, isso mostra a tentativa do rei Afonso de criar esses clubes reais, inclusive nas cidades que originaram o futebol, que são os separatistas, porque o Real Sociedad, ele é do País Basco,
Então surge aí como o grande rival do Athletic Bilbao lá e um rival apoiado pelo rei, pela coroa, um rival monarquista. Então, no começo, né, discutia-se se essa denominação de real também era uma forma do governo nacional da Espanha meio que centralizar o futebol, evitar que o futebol fosse algo que fosse usado por regiões separatistas, é isso? Exatamente. Criar um contraponto a esses times separatistas. E aí, assim, é muito difícil saber qual era o objetivo final do rei. Se era assimilar as regiões, se ele achava que ele conseguiria assimilar, sabe, matar a cultura local e trazer para o reino espanhol, ou se ele queria, na verdade, só tentar afundar os clubes, porque, obviamente, depois de 10 anos só de futebol no país, é impossível você saber que o Barcelona vai ser o Barcelona. Aí é muito difícil saber qual era o objetivo final dele. Mas é claro que aquilo virou um instrumento político para colocar, espalhar a monarquia por todos os cantos da Espanha. Do que eu vi aqui em relação ao tema também, fala que o rei Alfonso XIII, na verdade, gostava mesmo de futebol, cara. Curtia o futebol e até por paixão que ele dava muito desses títulos de real, né? Eu acho muito possível, mas assim como nós falamos no episódio da Bundesliga, é muito difícil saber o quanto disso era propaganda e o quanto era paixão. Sim, sim, claro. Se você pensar que ele aos 16 anos teve uma Copa de Futebol criada em nome dele, faz muito sentido ele realmente gostar do esporte. Mas eu acho que teve uma influência política muito forte, sabe? É impossível não ter nenhuma relação com a política, né? Uhum. E aí, assim, só para passar por alguns dos casos mais importantes dos reais, teve o Real Sociedad em 1910, e em 1912 foi o ano que teve proliferação dos reais. E acho que o mais importante é a Sociedade Espanhola de Futebol, que virou o Real Clube Deportivo Espanhol, o grande rival, entre aspas, do Barcelona. Em Barcelona. Rival local, né? É. Isso. O segundo time da cidade, tradicional, o Real Clube Deportivo Espanhol. Teve também o Sporting Gijón, também em 1912. Em 1914 teve o Real Betis, o Betis que é uma racha do Sevilha. Em 1909, duas facções se separaram do Sevilha e acabaram se fundindo e criando o Betis. Em 1914 viraram o Real Betis. Então você vê que é sempre assim, tem dois times na cidade e um deles ganha o título de Real, né, para fazer o contraponto. E você vai perceber que eu não falei do Madrid ainda. Foi o último time, talvez, dos grandes times da Espanha a ganhar o título, que é interessante. Antes disso, a gente teve um clube que surgiu em Maiorca em 1916, a mostra mais declarada de que ele queria ganhar o título de realeza. O clube nasceu com o nome de Afonso XIII Futebol Clube. Isso foi em março de 1916 e com essa demonstração de amor tão grande, já em junho ganhou o título de Real Sociedade e virou o Real Sociedade Afonso XIII Futebol Clube, que em 1931, 15 anos depois, virou o Real Clube Maiorca, que é o Maiorca que a gente conhece até hoje. Pois é. Olha aí, essa acho que a galera não conhecia não, hein? Essa aí é nova, essa aí é inesperada. E por fim, em 1920, o Madrid Futebol Clube, que foi criado em 1902, 18 anos antes, sempre pró-monarquia, sempre apoiando o rei, sempre na cidade do rei, Madrid, finalmente ganhou o título de Real. Então, em 1920, finalmente ele virou o Real Madrid. Quase que curioso que o maior time, pelo menos o maior Real, um dos dois maiores times da Espanha do mundo, foi um dos últimos a ter esse reconhecimento do rei. Ainda tiveram alguns depois, teve o Racing Santander, virou Real em 23, o Múrcia, que se chamava Levante antes, virou Real Múrcia. E depois disso ainda tem alguns clubes que são criados já com o título de Real. Tem o Real Valladolid, o Real Oviedo, o Real Saragossa, alguns deles vindo de uma fusão. E outros como o Osasuna e o Leganés, que não tem o título de Real, mas tem uma coroa no símbolo, como uma homenagem à realeza. E tem o Villarreal, que não tem nada a ver com Real. Ele é da cidade de Vila Real. Vai ver, a cidade de Vila foi abençoada pelo rei no passado. E você não sabe, entendeu? É, isso nós não sabemos. O Vila Real fica na comunidade valenciana, é um dos rivais do Valência. Então, para ganhar o título de Real, você precisa da bênção do rei, ou então o pessoal declarava o rei como o presidente honorário do clube, não é isso? Aí o time ganhava o título de Real. Você declarava o rei como presidente honorário com o objetivo de que o rei olhasse para você e concedesse o título de Real.
Não era automático, né? Não, é. Era assim e era realmente isso. Era o rei olhar pro time e decidir conceder a ele o título, sabe? Tem, por exemplo, o que o rei concedeu ao Deportivo La Coruña, o título real. E é assim mesmo, um decreto real. Sua Majestade, o rei, foi solicitado e se digna conceder ao clube de sua digna presidência o título de real que ele pode ostentar em qualquer documento, imagem, etc. Na época da monarquia, devia ser uma honra, né, para os clubes serem reconhecidos como clubes reais. Com certeza. E aí, como você falou também, depois que o primeiro foi, que o Deportivo La Coruña virou real, acho que os outros times também viram nisso uma possibilidade de crescer, né, e ganhar notoriedade dentro do país. Com certeza. É bom pensar que isso tudo foi em 10, 20 anos do início do futebol no país. Então, tudo muito inicial, que ninguém estabelecido ainda. Então, você ter o apoio do rei num esporte que acabou de começar, um clube que acabou de começar, aquilo ali era... Só o nome já dava o boom de marketing da época. Aí, como o Henrique falou, a maioria desses clubes ganharam o título de real durante o reinado do Alfonso XIII, no começo do século XX. Mas o Alfonso XIII foi o último rei da Espanha antes da proclamação da Segunda República Espanhola. A Segunda República começou em 1931, depois que teve um plebiscito com a população espanhola. A Segunda República tem esse nome porque, na verdade, existiu a Primeira República Espanhola em 1873, mas durou apenas um ano e depois a monarquia voltou. E aí, em 1931, começou a Segunda República. Também era esse o momento que estavam surgindo o fascismo e o nazismo na Europa Ocidental, mas também o comunismo começava a ganhar muita força na Europa Oriental. Então era um momento de grande instabilidade política, e aí a Segunda República acabou sendo muito minada por diferentes guerras civis e batalhas dentro do próprio país, até que houve a Revolução Militar do Franco, que acabou tomando poder, e aí começou a ditadura militar do Franco, que ficou até a década de 70. Não é isso, Filó? Exatamente. A Guerra Civil durou de 36 a 39 na Espanha. Foram mais de 330 mil mortos. E acabou que os nacionalistas venceram os republicanos e aí o Franco, que era o general dos nacionalistas, virou o ditador da Espanha de 39 até 75 e só acabou porque ele morreu, senão sabe-se lá até quando ele ia continuar. Tava até hoje aí como generalíssimo. Ainda bem que não, né? Ainda bem que não. Mas antes disso, o interessante é que ainda na Segunda República o país estava se afastando, né, da monarquia. Então os clubes que tinham real no nome foram forçados, digamos, a tirar real do nome e também a coroa dos seus escudos. Todos esses times tiveram mudança de escudo e de nome durante esse período ali de 30 até 40 mais ou menos. Só para contar algumas curiosidades aqui dessa parte da Segunda República, mas eu só queria ressaltar aqui um clube especial, que é a Real Sociedad. Como o nome bem diz, só significava sociedade real, não tinha muito bem para onde ir quando perdeu o nome real. Então eles decidiram mudar completamente o nome do time. E aí, durante a Segunda República, eles se chamaram Donastia Clube de Futebol. Até o fim da Guerra Civil, que aí eles voltaram com o nome de Real Sociedad. Ah, interessante. Falando das mudanças também, teve a mudança no nome da Copa do Rei. Bom, depois da queda da monarquia não podia mais se chamar Copa do Rei, virou a Copa do Presidente da República. Quando acabou a Guerra Civil, Franco não ia deixar esse nome, obviamente, então virou a Copa do Generalíssimo. Generalíssimo, como era conhecido Francisco Franco. Como ele se autodenominava, né? Generalíssimo Francisco Franco. Então vamos dar continuidade aqui com a ditadura do Franco e como ela foi importante para o futebol espanhol nesse contexto das décadas de 40 até 70. E o Franco, ele voltou com a monarquia, então os times que tinham nome real voltaram com os nomes antigos e voltaram com a coroa no escudo. Nesse período das décadas de 30 até 70, dizem que o Real Madrid foi o time que mais se beneficiou do governo militar do Franco. Isso se dá principalmente por alguns motivos, então vou falar um pouco deles aqui. Como eu já tô conhecido como cara da dica de filmes e do entretenimento, tem um documentário recente que se chama O Madrid Real, A Lenda Negra da Glória Branca, que é um documentário espanhol falando justamente sobre isso, como o Real Madrid se beneficiou, principalmente ali na década de 40. O Di Stéfano é um dos jogadores mais famosos da história do Real Madrid, mais importantes. Foi o primeiro passo nesse sentido do Franco ajudar o Real Madrid durante a ditadura. O Di Stéfano é argentino, ele jogava no River Plate, e na época que ele foi para a Europa tinha uma disputa, porque tanto o River Plate quanto o Milionários da Colômbia, que era outro time que ele tinha jogado, eles estavam disputando quem tinha o direito do Di Stéfano. Acabou que o Barcelona fechou com o River Plate,
e o Real Madrid fechou com o Milionários. Então começou essa disputa já entre os dois maiores times da Espanha, quem ia pegar o Di Stéfano, e disse que o Franco ajudou o Real Madrid nessa questão, porque, a princípio, o Barcelona teria o direito dele, mas aí o governo entrou no meio e fez com que a Federação Espanhola de Futebol tomasse a seguinte decisão. O Di Stéfano ia ter que jogar 4 anos, dividindo esses anos entre Real Madrid e Barcelona. Ou seja, sentido nenhum, né? Como é que o cara ia jogar 2 anos no Real Madrid, 2 anos no Barcelona, com o mesmo contrato? Acabou que isso fez o Barcelona se afastar da contratação. A equipe catalã ficou, assim, indignada com essa decisão da federação. Então eles acabaram desistindo da contratação do Di Stéfano e aí ele foi pro Real Madrid e virou talvez o maior ídolo da história do clube. Até o Cristiano Ronaldo chegar, né? O Cristiano Ronaldo tá ali páreo a páreo. É, verdade. Isso aí é igual aqueles jogos amistosos que o jogador vai se aposentar e joga um tempo por um time, um tempo por outro, né? É, exatamente. Amigos do Franco contra amigos da Catalunha. Isso. Só que aí não é muito amistoso, né? Barcelona e Real Madrid complica um pouco. Amistoso com arma na mão, né? E aí o segundo motivo pelo qual o Real Madrid acabou sendo beneficiado foi na construção do estádio que tem até hoje, né, o Santiago Bernabéu. Apesar da Espanha estar numa crise financeira gigante por causa da Guerra Civil, o governo acabou financiando grande parte da construção do estádio, que foi feito em apenas 3 anos, o que para a época e para o tamanho do estádio foi uma coisa assim incrível, mas que mostra também como o governo acabou injetando dinheiro e ajudando o Real Madrid, que passou a disputar os jogos no Santiago Bernabéu e ganhou uma força gigante. Terceiro motivo principal, disse que o Franco e o governo, a Federação Espanhola também, todos tinham um esquema que os presidentes e diretores do Real Madrid davam presentes para os árbitros da Federação Espanhola. Isso tudo nunca foi provado, mas a gente sabe, né, que é aquele esquema que acontecia bastante no passado. O Real Madrid sempre foi um time que teve uma relação muito próxima com o governo nacional da Espanha, né? O Real Madrid sempre significou essa unidade da Espanha como país. Centrado na capital ali, né? Isso, justamente contra as diferentes regiões, como o Barcelona, que representa a Catalunha, ou o Atlético de Bilbao, que representa o País Basco. O Real Madrid sempre representou a Espanha unificada, né? Antes do Franco já tinha essa imagem junto com a monarquia. O Franco, apesar de ser ditador, ele volta com a monarquia, se declara novo rei, entre aspas, da Espanha, e acaba até passando o bastão aí depois que ele sai para a volta da monarquia. A volta da nomenclatura real não quer dizer que o Franco voltou com a monarquia em si, né? E ele usou isso novamente como meio de... Não é nem unificar a Espanha, ele queria era calar qualquer voz dissoante, né? E controlar, né? Controlar, exatamente. E aí, durante essas décadas de 40 até 60, o Real Madrid realmente deslanchou como força nacional e internacional, até pela ajuda do governo. Então foram 13 títulos espanhóis, sendo que o Real Madrid não era campeão já há mais de 20 anos, antes do governo franquista. Então foram 13 espanhóis, 2 Copas do Rei, 1 Mundial e as suas 6 primeiras Champions Leagues, né, Copa dos Campeões da Europa. Sendo que foram 5 seguidas de 1956 até 1960 e mais um título em 66. Hoje em dia o Real Madrid é o maior campeão da Champions, com 13, então os seus 6 primeiros títulos vieram durante o governo do Franco. Apesar disso, tem muita gente que tenta afastar o Real Madrid do governo. Muitos torcedores, obviamente, não concordavam com a ditadura. E o Real Madrid, como um dos maiores times da Espanha, grande parte da sua torcida também era contra. Muitos torcedores que eram fãs do Real Madrid desde antes e também lutaram do lado republicano na Guerra Civil, então a classe trabalhadora também, por exemplo. E o curioso até é que na final de 66 da Champions em Bruxelas, que o Real Madrid foi campeão ganhando do Partizan por 2-1, como a final foi em Bruxelas, era possível ver parte da torcida do Real Madrid com a bandeira da República Espanhola, então aí no movimento contra o governo do Franco. Agora vamos falar um pouco mais dos outros clubes. O Franco ele proibiu que os times tivessem nomes estrangeiros no nome oficial da sua equipe. Então muitos times tiveram que mudar um pouco o nome durante a ditadura franquista. O Athletic Bilbao, por exemplo, Athletic por ser um nome inglês, passou a ser Atlético de Bilbao. O Sporting Gijón passou a ser Deportivo Gijón. O próprio Barcelona, né, passou de Futebol Clube Barcelona para Clube de Futebol Barcelona, botando aí a ordem correta do espanhol durante esse período. Uma outra curiosidade também dessa troca de nomes, um outro time que mudou de nome é o Racing de Santander, que é um time que de vez em quando pinta aí na primeira divisão espanhola. Tem o Racing da Argentina, né? É um nome que a gente vê bastante em times espanhóis,
mas que na verdade Racing não é Racing, é Racing, né? Sim. Corrida em inglês. Então, Racing, na verdade, é uma palavra inglesa. E por isso que teve que sair do nome do Racing de Santander durante a ditadura franquista e virou só Real Clube Santander. É interessante, né? E lembrando que esses times todos acabaram voltando ao seu nome original depois da década de 70. O Atlético Bilbao voltou a ser Atlético e daí por diante. Já falando do Barcelona, até como o rival do Real Madrid, também era visto por muitos como um time anti-franquista, até por ser da Catalunha, que sempre foi uma região separatista, né? Além do nome, o Franco também proibiu, por exemplo, o idioma catalão no país inteiro. Então, a partir disso, o Barcelona, que nem usava tanto assim o catalão, passou a usar ainda mais em protesto. Então, a própria revista do clube, que antes era em espanhol, passou a ser em catalão. E até a frase, que é um lema do Barcelona, que a gente conhece bastante hoje em dia, que é o Más que un club, é uma frase em catalão que surgiu nesse período, justamente como um símbolo antifranquista de resistência. Quando uma ditadura ou qualquer governo, né, tenta baixar uma medida autoritária assim, você só inflama ainda mais os ânimos de quem está protestando para protestar mais ainda, né, como fez o Barcelona. E só para completar também, não só a língua catalã foi proibida, como outras línguas regionais, né? A língua basca também foi proibida, né? Então o Atlético de Bilbao também usava algumas coisas em basco e teve que mudar para espanhol. Inclusive, falando dessa supressão das línguas locais, o espanhol, que tinha virado o Real Clube Deportivo Espanhol, né, era o rival monarquista, digamos, do Barcelona na Catalunha. Quando entrou a Segunda República, ele passou a se chamar Clube Esportiu Espanhol, que é o nome em catalão. E aí, quando entrou o Franco, voltou com o Real, né, pôde voltar, mas ele teve que tirar a linguagem em catalã do nome. E só quando o Franco morreu que ele pôde, então, ter as duas coisas, o título de Real e o nome em catalão. Então é Real Clube Esportivo Espanhol de Barcelona. Até o galego, né, que é da região da Galícia ali, foi proibido pelo Franco, e é curioso porque o Franco nasceu na Galícia, né, então para ele era muito mais forte essa união espanhola até do que as suas próprias origens. Tinha convicção ele, né, era um cara de convicção. Voltando ao Barcelona, além do nome ter mudado e do catalão ter sido proibido, no escudo do Barcelona tem ali a bandeira da Catalunha no meio, que são as listras vermelhas e amarelas, e o Franco obrigou a passar a ser só 2 listras. Então, em vez de várias listras amarelas e vermelhas, ficou só uma lista amarela e uma vermelha durante o período da ditadura, que aí remetia mais à Espanha em si, a bandeira espanhola, do que a bandeira da Catalunha. E isso voltou a ser a bandeira da Catalunha ali na década de 70. E o Barcelona, como esse símbolo antifranquista, hoje em dia a gente vê que é um símbolo, às vezes, separatista, né? O povo catalão pedindo a emancipação da Espanha. Então, esse sentimento que a gente vê hoje em dia separatista do Barcelona já vem desde lá de trás e foi bastante intensificado na época da ditadura. Para fechar aqui o regime franquista, vou falar rapidinho do Atlético de Madrid, que foi outro time que também se fortaleceu durante esse período, principalmente ali no início. O Atlético não era um time muito forte ainda na época, até que em 1939 ele foi convidado pela ditadura a se fundir com a Aviação Nacional, que era um clube da aeronáutica do governo. O Atlético acabou aceitando, então com esse investimento até financeiro e com o apoio militar, o clube conseguiu seus 2 primeiros títulos espanhóis em 1939 e 1940. E de 39 a 47, o Atlético de Madrid passou a se chamar Atlético Aviación Madrid, justamente por ter se fundido com a aeronáutica. E em 47, essa união acabou, ele voltou a ser o Atlético de Madrid que a gente conhece hoje em dia. Mas foi nessa época, então, que o time decolou. Olha aí. Piada pronta, Henrique pegou no ar. No ar, entendeu? Matou no peito e mandou no ângulo, hein? E o bom também é que o time, né, tinha carona aí quando fosse viajar para enfrentar seus adversários. Meu Deus. Viajava de graça ainda. Alguém tem mais ideias aí, não? Se vocês tiverem alguma piada pronta aí, manda pra gente aqui no Instagram, por favor, tá? Tá difícil aqui a gente. Eu queria dizer que foi um time que revolucionou o futebol, foi ele que inventou a jogada aérea. Meu Deus. Vamos seguir aí, porque não tá dando mais não. Vamos pro próximo bloco, vai. Então, com isso, depois desse bando de piada ruim, a gente volta aqui pra história. O Franco acaba morrendo em 75, e aí ele passa o bastão aí pro rei Juan Carlos, que era o sucessor da monarquia antes da Segunda República. E o Franco, na verdade, achava que o Juan Carlos ia continuar o movimento franquista,
mas na verdade ele volta com a democracia na Espanha, volta também com a monarquia nos moldes que a gente vê hoje em dia. Voltando aos clubes reais, hoje em dia são 24 clubes com título de real na Espanha, alguns mais famosos, né, como o Real Madrid, né, o Real Betis, o Espanhol de Barcelona, que não é um clube que a gente geralmente pensa como real, ou até o Deportivo La Coruña, né, que ninguém chama de Real Deportivo La Coruña, mas é real. Mas existem outros 12 times que eram times reais, mas que deixaram de existir. São 36 times que ganharam ao longo dos anos aí o título de real, com 24 ainda existindo hoje em dia. E isso eu achei interessante porque eu acabei fazendo uma pesquisa semelhante, mas diferente da do Tanque. Na primeira divisão são 7 reais atualmente, só que tem mais 3 times que usam a coroa no símbolo. Então são 10 times com pelo menos uma menção à realeza, né, na primeira divisão. E na segunda divisão tem só 4 reais, só que tem mais 7 times que usam a coroa. Então são 11 times aí na segunda divisão dos 20, mais uma vez um pouco mais da metade. E o que eu achei interessante disso é que talvez os times que não conseguissem real, times pequenos que não tivessem a distinção real, tentassem colocar a coroa para dar essa noção de nobreza maior, né, que é muito ligado ao futebol na Espanha inteira. A gente vê com a Copa do Rei, com os nomes reais, e inclusive a Federação Espanhola de Futebol é a Real Federação Espanhola. E apesar de a maioria desses títulos de reais terem sido conferidos no começo do século XX, né, até hoje em dia você ainda consegue ganhar esse título de real, né? O último título de real foi dado ao glorioso Clube Deportivo Gara, no povoado de Garatico, na ilha de Tenerife, que fica nas Ilhas Canárias ali, pertence à Espanha, e foi dado pelo rei Juan Carlos, em 2012. Além de todos esses clubes na Espanha, existe também um clube que não fica na Espanha, que recebeu o título de real da monarquia espanhola. É o Real Clube Deportivo Espanha, que é um clube de Honduras, na verdade, e que recebeu o título de real do rei Juan Carlos em 1977. O clube hondurenho, aparentemente, tem ligações aí com a monarquia espanhola e queria ganhar esse título de real. E hoje em dia é um clube reconhecido pela monarquia espanhola, diferentemente de outros clubes que têm o nome de real por todo o continente americano, que não tem nada a ver com a monarquia espanhola, como é o caso do Real Salt Lake City, da MLS, né, dos Estados Unidos, mas de outros times da América do Sul também, como o Real Potosí, o antigo Real Garcilaso, e outros times também, o Real Cartagena, Real Santander da Colômbia, que são times da América do Sul, que apesar de terem um título de real e até apesar de terem a coroinha no símbolo, não tem nada a ver com a monarquia espanhola e não ganharam esse título da monarquia espanhola, apenas usam o nome real, eu imagino, por referência até ao Real Madrid em específico. Exatamente. A Associação Esportiva Real de Roraima e o Real Noroeste Capixaba Futebol Clube do Espírito Santo também não tem nada a ver com a realeza espanhola, antes que alguém se confunda. Só queria deixar isso bem claro. Bem notado, eu estava até quase me confundindo aqui, realmente. Inclusive, o Real Noroeste do Espírito Santo, o apelido dele é o Merengue Capixaba. Ó! Dá pra confundir. Se jogar de branco, não dá pra saber quem é quem. Joga de branco com a faixa vermelha. Aí confundiu com o River Plate, estragou tudo. Aí escolheu, né? E para fechar aqui, um outro país que também tem essa tradição dos clubes reais é a Bélgica. Talvez seja aí, depois da Espanha, o país mais famoso que tenha também essa tradição dos times reais. A monarquia ainda existe até hoje. Alguns dos times mais famosos da Bélgica, como por exemplo o Anderlecht, que é o grande campeão belga aí, historicamente, se chama Real Sporting Clube Anderlecht. E o Clube Bruges, que também talvez seja aí o segundo maior clube da Bélgica, também tem a denominação de Real. O nome completo do time é Clube Bruges Real Sociedade. Com isso, a gente passa aqui para o nosso próximo bloco. Coleção Hora Bolas. No Coleção Hora Bolas dessa semana, a gente fala um pouco das mudanças que ocorreram aos escudos, especialmente dos diferentes times reais, durante essas diferentes fases que ocorreram aí na Espanha no último século. Não é isso, Filó? Isso aí, a gente vai começar falando do Real Madrid. Então, desde a sua fundação em 1902, o escudo do Real Madrid tinha só as letras CMF de Madrid Futebol Clube. Depois, em 1909, eles botaram um círculozinho em volta e deram uma modernizada ali nas letras. Todas essas imagens vocês podem conferir no nosso Instagram, @horabolaspod. Depois, em 1920, quando ele virou o Real Madrid,
Passou a ter a coroa em cima do círculo, com as letras dentro. Todos esses anos apenas com as cores azuis. E aí, como eu falei no período da Segunda República, que os times perderam o real, tanto do nome quanto a coroa do escudo, e além disso, os times ganharam também faixas referentes à região da Espanha em que eles estavam situados. Então o Real Madrid acabou ganhando a faixa roxa que a gente conhece, transversal, que representa a região de Castilha e León, que é onde fica a cidade de Madrid. E outros times também ganharam faixas e cores aos seus escudos durante esse período, a gente vai falar daqui a pouquinho. Só para fazer um adendo aí, essa faixa roxa de Castilha e León também foi anexada à bandeira da Espanha, a bandeira da Segunda República, que vocês podem ver também aí no nosso Instagram. Tem uma faixa roxa que é justamente em referência a Castilha e León, que era o maior reino da Espanha quando houve a unificação da Espanha. Castilha e León é uma das principais regiões até hoje, né? E é a região mais associada assim, ao governo e à unificação da Espanha como a gente conhece, né? Diferente da Catalunha ou do País Basco, por exemplo. E aí, em 1941, quando voltou a se chamar Real Madrid, a coroa voltou para o escudo e ele ganhou mais cores. Em vez de ser todo azul, ficou dourado, como a gente conhece hoje em dia. Então ele é dourado com a coroa em cima e a faixa roxa no fundo. Depois, em 97, o escudo foi modernizado para os tempos atuais e acabou que a faixa roxa virou uma faixa azul meramente por questão estética. E depois, em 2001, houve uma nova modernização do escudo e é o escudo do Real Madrid como a gente conhece até hoje em dia, dourado com a faixa azul no fundo e a coroa em cima e as letras CMF. Só para falar rapidinho então do Barcelona, o Barcelona, ele na verdade manteve o escudo bem semelhante ao longo da história inteira do clube, esse logo bem único do Barcelona. A única diferença é que ele foi forçado a realmente diminuir a quantidade de faixas, mas assim que possível voltou ao formato original e que é o que se mantém até hoje. A única grande mudança que você percebe é que a bola que tem ali no escudo do Barcelona, aquela bola rústica, ela já mudou de cor, ela já foi amarela, já foi vermelha, tem um tom meio marrom e agora ela é amarela de novo. Aí, voltando à questão da Segunda República, né, quando os times perderam o título de Real e perderam a coroa, é interessante ver como algumas das mudanças que ocorreram naquele tempo ficaram até hoje, né? Você tem essa mudança que o Filó falou aí do Real Madrid ganhando a faixa, mas outra mudança interessante foi também a do Real Betis. O Betis, antigamente, vou deixar essas imagens aí no nosso Instagram, mas para quem conhece de cabeça aí o símbolo do Betis, ele é um triângulo, né, de cabeça para baixo, com as faixas verdes e brancas e um círculo no meio com as iniciais do nome do clube, né? Mas, originalmente, o símbolo do clube, na verdade, era só esse círculo com as iniciais do clube, e aí a coroinha em cima, depois que ele virou real. Mas durante a época da Segunda República, como o time teve que perder a coroa para modernizar um pouco o escudo, foi aí que surgiu esse triângulo com as faixas verde e brancas. Então, você pode de novo ver aí no nosso Instagram, e que ficou até hoje, né? Depois disso, eles adicionam de novo a coroa e tudo isso. Outra coisa interessante durante a época da Segunda República é que alguns times, depois de perderem a coroa, resolveram substituir a coroa por uma muralha, por uma muralhazinha que parece coroa. Então, dois desses exemplos são o Sporting Gijón, que a gente já comentou aqui no episódio, e o Múrcia, que na época não era Real Múrcia, era só Múrcia. Aí eles substituem a coroa por uma muralhazinha que fica também com uma ideia parecida com a coroa. Parece uma coroa mesmo. Quem puder ver no nosso Instagram, eles conseguiram burlar o sistema. Enganaram bem. Acho interessante que o Atlético de Madrid, enquanto ele estava fundido lá com o Atlético Aviación, ele tinha uma coroa no símbolo também. Mas aí tá errado, né? Porque tinha que ter um avião, não tinha que ter uma coroa. Tem as asas do avião, como não? Tem as asas, mas tem a coroinha em cima. É um avião real. Verdade, tem as asas e realmente parece muito o símbolo de uma força aérea, muito mais do que o escudo de um time de futebol. Com certeza, exatamente, parece mesmo. Falando nas mudanças de nome, o Valência, que começou como Valência Futebol Clube, ele virou Clube de Futebol com a ordem do Francisco Franco e nunca mais voltou, continua até hoje como Clube de Futebol. Com isso, então, a gente encerra aqui o nosso terceiro episódio. Vou agradecer aqui os meus co-apresentadores. Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Sempre um prazer falar de futebol, história e tudo mais com vocês. A gente aproveita também para deixar um outro agradecimento ao Vini pelo design aí do nosso logo aqui do podcast. E relembrar vocês a seguir a gente nas redes sociais. De novo,
A gente está como Hora Bolas Pod no Twitter e no Instagram, no YouTube como Hora Bolas, e você pode seguir a gente aí nas diferentes plataformas que você usa para ouvir o seu podcast. Valeu, galera. Até semana que vem, então. Um abraço.